Meus irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa que abre as suas portas com todo carinho para receber vocês e os nossos companheiros, que vêm de longe para nos prestigiar. E aí a gente aproveitou, esse momento para trazer o Beto e também o Gustavo para poder abrilhantar a nossa noite, porque a música ajuda a gente a acalmar as nossas emoções e entrando em sintonia já com o mais alto. Então eu vou convidar o nosso companheiro Sandro Sandim, que vai fazer a nossa leitura inicial. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico, o título: Sofrerás perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão um homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande justiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teu serviço, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispõe ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitude com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus, na terra, sofrerá perseguições. Então, meus amigos, após essa leitura, eu convido a todos para que juntos possamos unir os nossos pensamentos, evocando os bons espíritos, a fim de entrarmos em sintonia com as emanações de amor, de paz e de luz. Senhor Deus, na noite de hoje em que paramos as nossas atividades materiais e adentramos esta casa espírita em busca do autoconhecimento, conseguimos perceber, Senhor, quantas benesses a vida nos propicia. A oportunidade de estarmos aqui encarnados, aprendendo, lutando, chorando, sofrendo, mas também sorrindo, sentindo o amor daqueles que comungam os mesmos ideais. Agradecidos somos, ó Pai, pela família, pelo trabalho, pelos amigos, pela doutrina espírita que norteia a nossa jornada. Mas, diante de tantos benefícios, ainda nos sentimos pequenos, diante de alguns entraves que a vida nos propõe ou nos apresenta. Por isso, Senhor, viemos te pedir as forças necessárias a fim de termos êxito nessa jornada terrestre, para que possamos vencer ainda
o mal e a ignorância que há em nós. Por isso, rogamos a sua ajuda em nosso favor, em prol dos nossos familiares, dos nossos amigos. Rogamos também por aquelas pessoas que foram lembradas no nosso livro de prece e rogamos, enfim, pela humanidade que sofre. Que os bons espíritos, em seu nome, em nome da proposta cristã, possam espalhar a paz, a luz, a harmonia por todos os arredores da terra e que desta forma a criatura possa olhar para o alto e compreender a sua natureza espiritual. Sê conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, antes da gente passar a palavra para a nossa irmã Elaine, o Beto e o Gustavo vão tocar mais 2 músicas para a gente, que eles separaram em especial. Pessoal, essa música se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ela foi composta por André Pirola. Ele é de Belo Horizonte. Vem comigo, vem sonhar, uma terra linda vou lhe mostrar. Tantas matas, tantos rios, puros, limpos, cristalinos, que montanhas colossais, venha ver, recheadas de ricos minerais. Que povo generoso, trabalhador, vive neste lugar. Vem comigo, vem conhecer, companheiro, este lugar onde Jesus, o divino jardineiro, árvore do Evangelho, replantou. Sob o símbolo do cruzeiro, veja ainda que beleza, uma bandeira tremulando sob o azul dessa imensidão. Deus, Cristo e caridade é o lema desta nação. Eu lhe convido a participar dessa orquestra espiritual. Trabalhar, se esforçar para dessa terra transformar o ódio em amor, a revolta em louvor, o rancor em perdão. E aí então, o Brasil de coração do mundo será muito mais. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil, em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil, em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho.
dado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo y el bosque en la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 porque la norma se armó y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. Aleluya, 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 Bom, gente, talvez muitos de nós não temos momentos, né, para poder curtir uma boa música, fazer uma reflexão, parar, né? Esse é o momento que a gente acaba se dando de presente. Gostaria de receber os nossos irmãos, Roberto, né, e a Elaine, que vieram. Então tá bom, estão vindo de Muriaé, viajaram aí quase o dia inteiro para nos prestigiar, para fazermos juntos aqui desse momento, um momento realmente de paz e de alegria. Então, que vocês sejam muito bem-vindos e a palavra é sua. Na verdade, o privilégio é todo nosso. Ele fala assim, mas a oportunidade de conhecer novas pessoas, de engrandecer o coração, de fortalecer as expectativas no bem, ela é toda nossa. É um presente que o Nelson nos deu, nos trazer a essa casa, nos apresentar a todos vocês, e nós estamos muito felizes. Parabenizamos por esse reinício de trabalho nesse ambiente e que Deus continue sustentando as nossas forças para a continuidade das nossas operações, do nosso ânimo. Escreve Frei Leão: se Deus tivesse uma alma, chamar-se-ia paz.
Todas as vezes que Francisco queria dizer algo digno de nota, ele costumava dizer a Frei Leão: escreve. E essa paz imensa que ele fruía, ele estava no Monte Alverne há 2 anos do seu desencarne. Havia passado por muitos sofrimentos, por muitas lutas. E a primeira delas, nos esclarece André Luiz, que é a imersão na densidade do globo terreno. Para todo espírito reencarnante, voltar ao casulo da carne é algo desafiador. Tanto que o mais ilustre biógrafo de Francisco de Assis, um seu contemporâneo e frei franciscano, Tommaso de Celano, antes de começar a narrativa a pedido do Papa Gregório, ele relata a infância e a influência dos pais, que moldam, de uma certa maneira, a estrada de um adolescente, de um homem no futuro. E Francisco nasce, diz Celano, numa família não abastada, mas de classe média, de um negociante de tecidos, Pedro de Bernardone. E foi criado como todas as crianças da época, com todos os luxos, com todos os mimos. Gostava de se vestir bem, gostava de folgar nas tabernas de Assis. Era até conhecido como o rei da juventude, porque reunia em torno de si os seus amigos e festejava a vida todo o tempo. O pai dava-lhe os exemplos do que é viver e do que é fazer, ou era fazer da vida, algo de bom proveito. A mãe, Jeane de Picárdia, totalmente diferente. De formação provençal, era meiga, doce, suave, temperamento completamente diferente. E de tal maneira, antes de adentrarmos a vida de Francisco de Assis, vamos recolher as informações do Frei Celano, quando ele fala que somos moldados por essas duas forças, o pai e a mãe. Nessa metáfora, para Francisco, o pai era matéria. O pai era aquele que dizia: meu filho, peleja pelo ouro, pelo brasão, pelo nome. Nessa terra, só isso que vale. Jamais te abaixes. Se te quebrarem um dente, quebra o maxilar do teu ofensor. Nunca perdoes. Jamais esqueças. O dinheiro, a moeda, o ouro, só isto tu deves perseguir. Sussurrava a mãe: meu filho, sê bom, sê amável, perdoa. Na terra, nada vale esses apegos. De que vale o nome? De que valem os bens? Esquece, meu filho. Vive para os pobres, para os necessitados, para os infelizes. Isso faria com que, certa vez, lá na frente, na idade madura, ele afirmasse a um dos seus frades: há anos, meu pai e minha mãe brigam dentro de mim. E essa luta tem sido toda a minha vida. E eu me esforço por reconciliá-los, mas não consigo. E eu sofro. Os meus pais continuam brigando dentro de mim. Os valores do meu pai, os valores da minha mãe, e eu não os reconcilio ainda. Não os reconciliei. E eu sofro. E eu choro. Porque não consigo apaziguá-los.
E percebemos, porque temos que contextualizar, enquanto espíritas, as nossas próprias existências, que este jovem, cuja vida excepcional nós trazemos a lembrança nessa noite, ele cresceu sob a influência desse pai rígido, autoritário. E ele valorizava o bem viver, narra o seu mais ilustre e fidedigno biógrafo, dentre os muitos. Gostava, sim, do apuro, das amizades, de se vestir de escarlate. Adorava viver, adorava os amigos, festejar a vida. E nós, trazendo para a nossa realidade, pensamos, ao focalizar a vida de uma grande alma, que havia convivido com Jesus na condição de João Evangelista, a quantas vão as nossas vidas? Do que estamos esquecidos? Qual será o momento do start para resgatarmos os ideais precípios da nossa existência? Que reflexos têm reagido acerca do meio em que nós nascemos, das influências que nós recebemos? Que momento, que acontecimento, que evento, que dor, que doença, que perda nos fará acordar para o que somos em espírito? Acordar das ilusões e das distrações, porque olhamos Francisco de Assis e percebemos que a espiritualidade conspirou para que este momento emergisse como uma luz, rompendo uma crisálida grosseira, deixando cair aquelas cascas. Aos 17 anos, ele comparece a um confronto no reino da Cilícia entre o papado e os príncipes. Como todo jovem da sua idade, aos 21 anos ele está de novo presente numa peleja entre Assis e Perúdia, completamente esquecido de quem era. Passava pelos leprosos e virava o rosto. Sentia uma estranha repugnância pelos leprosos. Mas o universo conspirava. Tudo conspirava a favor do eclodir desta luz, rompendo a dura crisálida da matéria. E ele cai prisioneiro em Perúdia. E ali, portador de uma excelente, dilatada mediunidade, ele entra em febres, êxtases, visões, doenças, grandes apuros físicos, alimentares. E ele começa a ter uma comunhão mais próxima e íntima com a espiritualidade. Ele começa a se aproximar da espiritualidade no sentido de descobrir a sua responsabilidade naquele momento. Dizem os biógrafos que a noite de Spoleto é a noite que mudou a vida de Francisco de Assis. Mas nós cremos verdadeiramente que esta mudança se inicia no cárcere de Perúdia. É lá que estremece a estrutura daquela alma. É naquele momento em que começam os valores a se confrontarem. É naquele momento que todas as construções do ego começam a sossobrar por terra. Ele volta depois dessa prisão. Alguns biógrafos dizem 1 ano e meio, outros quase 2 anos. Mas o que importa é a essência. E ele já está alguém completamente diferente. Ele já é um rapaz que não folga e se alegra com as saídas para as tabernas com os seus amigos. Ele já se recolhe nas escarpadas do Monte Subásio
E ali fica horas meditando. Ele tem uma sede estranha de Deus, uma ansiedade estranha por Deus, uma fome louca por Deus. Tudo que ele quer é Deus. Trabalha na loja do seu pai e transpõe ao final do dia a porta-moiano e rompe o subásio. Senta-se perto de uma giesta, acaricia os freixos, olha lá distante, dormindo, na bruma infinita, espoleto e perúdia, e começa a analisar na grandeza de Deus, e começa a pensar na imensidão do eterno, começa a procurar capelas, as encontra. A primeira delas é uma pequena capela dedicada a São Damião. Ele repara que aquela capela está em ruínas. E ele carinhosamente se enamora daquela capela. Mas antes que esse namoro se tornasse mais próximo, vem o pai e diz: estoura a guerra na Apulia, e os jovens nobres vão atrás dos seus brasões, e você, meu filho, há também de ir. Você vai à guerra da Apulia. O Walter de Brienne, esse grande comandante normando, ele há de guiar os jovens assisenses, e você irá. Vamos preparar o indumentário mais belo, as malhas, o arnês, as botas, a capa, a espada, o elmo. E você vai defender o brasão da nossa família. Porque guerrear pelo Papa e pela religião, pelos bens da religião, é uma grande honra. Mas o seu coração estava distante disso. E ele continua afastado de tudo aquilo. E ao se encontrar mais uma vez com os amigos, porque deliberou: eu estou diferente, mas devo honrar os amigos que eu tive. E numa última vez ele os recolhe para uma ceia. E ele prepara um grande banquete. E todos brincam, e todos se alegram, e todos cantam. E como das outras vezes, terminava em serestas, em cantorias, pelas ruas de Assis. Mas eles reparam que Francisco vinha em silêncio atrás do grupo. E eles brincam: Sesco, Chesco, porque tu estás quieto? Por acaso tu estás enamorado? Acredito que tu vais te casar. Qual é a bela dama? É verdade, meus amigos, não tenho a mínima vontade de ir para a Apulia, porque eu estou enamorado. Eu estou apaixonado e pretendo me casar. E digo que é a mais bela de todas as damas, cuja sabedoria excede a de qualquer outra. E todos ficaram curiosos, mas não sabiam que ele mencionava a dama pobreza. Vai a contragosto, acompanhando a armada que pernoita em Espoleto. Nessa noite tão evidenciada pelos cronistas, tão evidenciada pelos biógrafos, mas que nós temos absoluta certeza que começou em Perúdia. Eles se desfazem dos seus aparatos para repousarem, para continuarem a jornada no dia seguinte. Francisco tira a malha, o elmo, a espada, os arnestes e deita. E num êxtase, ele escuta: Francisco, meu filho, aonde vais? Eu vou para a Apulia guerrear pelo Papa. Mas, meu filho, quem mais te pode honrar? O servo ou o Senhor? O Senhor, é claro, respondeu o jovem entusiasmado. Então, por que tu segues o servo e não o Senhor? O que eu devo fazer?
volta e tudo vai ser esclarecido. Ele imediatamente retorna a Assis. Francisco nunca participou de uma cruzada, como às vezes a gente vê de maneira romantizada nos filmes. Ele volta como Paulo de Tarso, em Damasco. Ele não perguntou por quê. Ele não fez uma pergunta, ele não questionou, ele não duvidou. Quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes nós repensamos quando algo emerge e nos diz, avança, é por aqui. Ele pegou tudo e saiu galopando pelaquela estrada que ligava Spoleto a Assis. Ele cavalgava por uma estrada física, mas já andava por uma estrada imanente, uma estrada etérea. É a estrada das grandes buscas espirituais. E ao se defrontar com o leproso, ele desce do cavalo e dá as suas roupas. E mais uma vez ele escuta: Francisco, meu filho, quando tu começares a desprezar tudo aquilo que até hoje amaste, e quando tu começares a amar tudo aquilo que até hoje desprezaste, tudo que te parecia amargo tornar-se-á doce como um mel. E tudo que te parecia doce, meu filho, tornar-se-á amargo e sem nenhum sabor. Muda o foco. Muda o foco da sua vida, meu filho. As tuas energias estão centradas, focadas em algo. E esse chamamento é para nós, porque conviver com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, sem contextualizar, nos colocando como personagens e recebendo pessoalmente os chamamentos, as exortações, as advertências de Jesus, dos seus maiores emissários, nós não teremos intimidade, nós não criaremos proximidade com o Evangelho. Por isso é que precisamos contextualizar, trazer para os nossos dias. E assim ele faz, sem pensar, sem questionar. Ele muda o foco. Às vezes nós erramos porque todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho está direcionado para um lado equivocado. Lembram-se quando Estevão afirma para Paulo, no momento em que ele era apedrejado, vocês se lembram? Quando tu conheceres a Jesus, tu o amarás com o mesmo ardor. E esse chamamento é para todos nós nessa noite. Ele começa a se modificar, e numa das suas vendas de tecido, porque volta à loja do pai, ele vai a Foligno, com várias peças de escarlate amarrada ao cavalo, e faz uma excelente venda na Praça de Santa Maria Maior, e volta com um saco de ouro. E no meio do caminho, mais que depressa, ele vai visitar novamente aquela igrejinha chamada São Damião. Não chegou nem a ir para casa. E ao entrar na penumbra da igreja, ele viu que nada existia lá dentro, apenas uma imagem pintada de um Cristo bizantino. Uns bancos toscos e um velho capelão que cuidava da ermida, vetusta, quase despencando pelo flanco do subásio. Um magnetismo imenso o atrai para a imagem do Cristo. Ele se ajoelha e começa a orar. Ele começa a sentir a presença do Cristo crucificado. Vejam que
Interessante conexão com João Evangelista, que estava ao pé da cruz, porque o Cristo crucificado exercia verdadeiro fascínio em Francisco de Assis. E ele fala: Senhor, Deus de todos os céus, sê luz nos abismos da minha alma, Senhor, na escuridão do meu ser. Todas as manhãs, levanta em minha vida como o sol, Senhor Jesus, para que eu jamais ande na escuridão que me é própria. Ó Senhor, Deus dos infinitos, ó Cristo, ó grande martirizado, dá-me a fé tão forte quanto a espada, dá-me a esperança tão larga quanto o mundo, Senhor, dá-me um amor tão profundo quanto os oceanos. E assim, naquele êxtase, os olhos do Cristo rebrilham, como se vivos, e ele ouve de maneira muito clara: Francisco, não vês, meu filho, que a minha casa ameaça ruir? Apressa-te e reconstrói a minha igreja. Por 3 vezes ele ouviu: Francisco, meu filho, não vê que a minha casa ameaça ruir? Apressa-te a reconstruí-la. Francisco, a minha casa ameaça ruínas, Francisco. Corre, apressa-te a reconstruí-la. Ele entende que teria que colocar mãos a obras para erguer a pequena ermida de São Damião. Chega a oferecer o dinheiro do seu pai ao capelão, que o rejeita, conhecendo o verdadeiro dono do dinheiro e o seu perfil e a sua personalidade. Afinal de contas, até ontem, Francisco era um folgazão. Ele resistiu. Mas ele permanece ali vários dias, na capela de São Damião, até que Pedro Bernardone vai procurar pelo filho. E ele o encontra lá, e o leva arrastado para casa, e o prende a ferros no calabouço da residência, para que ele não envergonhasse mais o seu nome, para que não quisesse andar no meio dos mendigos e dizer-se um deles. E a piedosa mãe, numa das viagens do pai, liberta o filho dizendo: meu filho, eu sempre soube da tua missão. Devota que sou a São João Batista, sabia que tu serias um grande pregador. Tu vais ser, mas a caridade é do teu coração, não com os bens do teu pai. O dinheiro nada compra, nada vale, meu filho. Vai, liberta-te, vive pelo amor, socorre os pequeninos, socorre os doentes, atende os necessitados. E ele vai, mas ao retornar de França, Bernardone chama o curador eclesiástico de Assis, bispo Dom Guido, que resolvia todas as questões das famílias, exigindo que o rapaz fosse deserdado e expulso. E o rapaz comparece à presença do bispo Dom Guido. E antes mesmo que esta ordem lhe fosse dada, ele se despoja da sua roupa, peça por peça, coloca aos pés do pai e diz que daquele momento em diante, até o nome ele estaria devolvendo ao pai, e que chamaria de pai somente aquele nas alturas infinitas. Dom Guido, apavorado, pois que conhecia a criança desde pequena, tira a sua luxuosa capa e envolve o rapaz. A cidade estava boquiaberta. Ele tira a luxuosa capa e o primeiro mendigo sentado por perto, ele envolve o mendigo. Um dos criados de Dom Guido, penalizado, pega uma camisa e um tabardo
uma capa com capuz, e coloca nele. E ele parte dali para nunca mais voltar a Assis. Sofreu enormes dificuldades para mudar o foco do seu amor, para mudar o foco dos seus interesses, para reavaliar a estrutura da sua vida. Tanto que lá na frente, próximo de desencarnar, ele fala: Frei Leão, o momento que eu me despi diante de toda Assis boquiaberta, foi um dos maiores eventos da minha vida. Mudou a minha vida completamente. E é por isso que, ao morrer, ele deseja morrer nu. Porque considerou a nudez o maior desapego e a maior sinalização da sua entrega ao trabalho do Cristo, posto que havia nascido nu, posto que nu deixara o nome e os bens materiais, e dizia que nu queria voltar à casa do Pai. A sua estrada é laboriosa, como as estradas de todos aqueles que querem trabalhar pelo bem. Aqueles que desejam mudar os seus focos. Não é fácil. Ele entendia uma única linguagem: viver o Cristo. Dizia a todos aqueles que achavam que a ordem dos frades menores precisava de uma escola, de um seminário, pois que se misturavam os altos eclesiásticos com camponeses rudes e ignorantes, ministros e intelectuais a homens do campo, e a intelectualidade gritava: será que nós estamos diferentes, algo diferentes na atualidade? E a estes que gritavam: precisamos do intelecto, ele dizia: conheço apenas 2 marcos, manjedoura e Calvário. Nesse limite eu quero caminhar, servindo e vivendo, desapegado de tudo que se refira ao ego. E continuavam a pressionar-lhe, porque chegou um tempo que já eram 5.000 adeptos de países diferentes à ordem dos frades menores. E ele se manteve, levando ao pé da letra a simplicidade apregoada por Jesus em Mateus na missão dos 12. Não leve nem bordão, nem 2 sandálias, nem 2 vestidos, nem dinheiro, nem pão, desejando a paz em todos os lares, em todas as cidades, batendo o pó das sandálias naqueles lugares em que vocês não fossem bem recebidos. Ele aplica ao pé da letra. Mesmo quando Jesus disse saíssem de 2 em 2, assim ele faz. E vai pregar o Evangelho. E vai falar do amor, esquecendo-se completamente. Aprendemos ao estudar profundamente a vida de Francisco de Assis, que é um espírito de uma infibratura, de uma grandeza, de uma firmeza que nos abisma. Inácio Larrañaga, Tomás de Celano, René Fulop Miller, quando nós começamos a estudar e a ver as visões diferentes, e todos enaltecendo um homem que era tudo, sem ser nada. Como é possível ser tudo, sem ser nada? São João da Cruz tem uma frase que diz o seguinte: quando menos eu quis, mais eu tive. Durante a vida inteira, Francisco recebeu terras, montanhas, montes, propriedades. Uma rica viúva de Roma deu-lhe um pedaço de terra para que fosse construído um orfanato. Um
Um rico homem de Riete deu-lhe de presente o Monte Alverne, outro as grutas do Grécio. E ele ganhava os espaços para construir os eremitérios e os lugares de meditação. Chega o dia em que está pronta São Damião e ele chama o bispo Dom Guido para celebrar a missa inaugural. E quem eram os convidados? Os mais ilustres do Cristo, os mendigos, os leprosos, os estropiados. E quando ele está à janela, percebendo a pequena ermida abarrotada de gente, ele ouve: Francisco, não vês que a minha casa ameaça ruir? Apressa-te e reconstrói a minha igreja. Abisma-se. Ele não entende, mas o que havia feito? Sai desnorteado na estrada empoeirada que ia dar em Santa Maria dos Anjos, pensando no que havia mal entendido da mensagem do Cristo. Cruza com um pedinte de mão estendida, arranca da corda uma moeda, coloca na mão, mas mais à frente sente um poderoso magnetismo atraindo-o de volta. Aquele mesmo estranho magnetismo sentido em frente ao Cristo bizantino. Ele roda nos calcanhares e vê que a moeda estava no chão, porque além de mendigo, era um leproso, que não pôde segurar a moeda. Ele pega, segura com as suas próprias mãos a moeda na mão do homem, e beija-o enternecidamente com todo o seu amor. E ele fita os olhos daquele homem, que refulgem num brilho sobrenatural. Quem era aquele homem que o fitava com tamanha transcendência, com aquele olhar de pai, com aquela luminosidade, com aquele amor imenso? E ele entende, sem palavras: Francisco, não vês que a minha mensagem se arruína no coração dos homens? As cruzadas, as milícias militares cristãs estavam a todo vapor. Em nome do Cristo, como diz Humberto de Campos, elameando e ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. E ele entende o que Jesus queria dele. Resgata, meu filho, a mensagem do meu evangelho nas almas das criaturas. Reconstrói a minha mensagem. Vai e resgata os ditames da boa nova nas almas. E ele o faz. Por 20 anos da sua vida pública, sem deixar de auxiliar os beneditinos, que repletavam o subásio com as suas capelinhas. Depois da pequena capela de São Damião, ele restaura a de São Pedro, na entrada de Assis. E depois ele conhece uma terceira capela tão pequena, tão insignificante, num pedaço de terra pantanoso, tão insignificante que era chamado de pedaço de terra, de uma pouca terra, de uma porciúncula. Não era a igreja, era a terra que era assim chamada. Mas a pequena ermida era dedicada a Maria, Santa Maria dos Anjos, Santa Maria degli Angeli. E muitas vezes eles diziam lá na capela da porciúncula, da Nossa Senhora da Porciúncula, mas na realidade era o local, a porciúncula. E ele sente um amor sobrenatural por aquele lugarzinho. Ele restaura a capela com tanto entusiasmo que a recebe de presente do mantenedor da capela. E ele fala que seria apenas um empréstimo.
Nessa capela, ele converte Clara. Ele faz a tonsura nos cabelos loiros de Clara. Ali, ele recebe a presença de Maria. Grandes eventos acontecem nesta capela. As reuniões com os frades que iam crescendo 2 vezes por ano eram naquela capela. Até que São Damião passa a ser o local das damas pobres, liderada por Clara de Assis ou de Oferdute. A vida dele é esse doar. Dentro destas 2 balizas, manjedoura e Calvário, e andando com Frei Maceu, numa dessas saídas apostólicas, Frei Maceu era tido como um dos frades mais alegres, e aonde chegava com sua jovialidade, podia-se saber que eram boa colheita de adeptos para a ordem, de simpatizantes para o cristianismo. Mas Frei Maceu estava intrigado, porque aonde chegavam, dobravam os sinos, as lojas fechavam, as pessoas corriam para beijar Francisco, as pessoas queriam ouvir Francisco, as pessoas se ajoelhavam a Francisco, as pessoas queriam amar Francisco, as pessoas gritavam: o Santo de Deus, o Santo de Deus. E Frei Maceu, não aguentando a curiosidade, na saída de uma dessas vilas, ele vira-se para o irmão e pergunta: irmão Francisco, nós frades vivemos a parte das regras do mundo. E segundo as regras do mundo, tu de belo não tens nada. Aliás, Celano descreve: era baixo, moreno, não tinha beleza física, miúdo de corpo. Tu de sábio, Francisco, não tens absolutamente nada. De eloquente, menos ainda. Mas por quê? Por que tu? Porque tudo isso para ti e não para outro qualquer. E ele ajoelha-se, levanta as mãos para o céu. Muito característico do seu espírito elevado, pleno de bonomia. Oh, Frei Maceu, eu agradeço a Deus por revelar as suas verdades às almas transparentes. Escuta, Frei Maceu, Deus que tem 1000 olhos, e com esses 1000 olhos ele anda por toda a terra, e não há abismo, e não há escuridão, que para Deus, Frei Maceu, não seja a claridade, e não encontrando nenhum outro, mais imbecil, mais insignificante, mais desprezível do que eu. Utilizou-me a mim, Frei Maceu, para que ficasse patente, para que ficasse estridente, que tudo quem faz é ele, Frei Maceu, e não eu. Se Francisco tivesse uma bela figura, as pessoas acorreriam ao dizer: eis a beleza de Francisco. Frei Maceu, escuta. Se Francisco tivesse estudado nas escolas de Bolonha, todos correriam a dizer: eis a sabedoria de Francisco. Se Francisco fosse eloquente ou sábio, todos correriam a dizer: eis a sabedoria, a eloquência de Francisco. Mas como eu não sou nada disso, irmão Maceu, Deus assim fez para confundir. Confundir? Como confundir, irmão Francisco? Confundir a nobreza, confundir a vaidade, confundir o orgulho, confundir a presunção. Porque o pouco que temos, Frei Maceu, achamos que os dons são nossos. Nada imputamos a Deus. E nós espíritas diríamos: quão pouco imputamos à espiritualidade, as mãozinhas
que nos levam para cá e para lá, que nos inspiram a palavra, que nos fazem convidar alguém para uma palestra, que nos fazem oferecer um livro, que nos fazem visitar alguém que estava precisando muito da nossa presença ou de um grupo. E ele dizia a Frei Maceu o que é muito próprio para cada um de nós. Nós não somos nada, e se achamos que somos alguma coisa, Frei Maceu, perdemos todo o valor, porque Deus confunde os orgulhosos, os vaidosos, os prepotentes, e fazendo um silêncio, enquanto caminhava, ainda completou. E veja bem, irmão Maceu, que se uma criatura tivesse recebido tantos benefícios quanto eu recebi, seria um servo bem mais fiel. E a sua vida transcorre nesse cântico de generosidade, de amor, de doação, de fraternidade, a ponto que num êxtase no Monte Alvergue, o próprio Cristo se materializa. E ele absorve as chagas do próprio Cristo, que ele sempre trazia escondido, porque dizia a Frei Leão: pobre o homem que não tem segredos com seu Deus. E já doente, ele pede aos seus mais próximos, principalmente a Leão, que o despissem e o colocassem na terra nua, para agradecer a mãe e a irmã terra. E olhando ternamente para aquele que ele chamava de Cordeirinho de Deus, porque dizia: de Leão você não tem nada, Cordeirinho. E dizia: escreve, Frei Leão, eu te agradeço mais do que posso, por teres me acompanhado nessas andanças com Cristo ou pelo Cristo, por teres sido meu secretário, minha mãe, meu irmão, meu enfermeiro. Eu te esperarei de pé no arco do infinito. Está na hora de eu partir, mas antes escuta, mãe e irmã terra, a minha prece de gratidão. Eu agradeço por seres o nosso último abrigo, pelas pederneiras que oferecem o fogo, o calor. Agradeço-te pelos pomares, pelos jardins, pela natureza, pelos carvalhos. Agradeço-te pelas benesses, pelos ventos, pelos rios, pelos lagos, mãe e irmã terra. Agradeço-te por tuas grutas, que são a casa dos pobres e dos mendigos. Agradeço-te por ser o nosso primeiro ninho e por nos abrigares em nosso último sono. Escreve, Frei Leão, é primavera. Não, irmão Francisco, nós estamos nos primeiros dias do outono. Não, Frei Leão, é primavera. Eu sinto o perfume de todas as flores. Eu sinto o vento de todos os prados. Eu ouço o cantar de todos os pássaros. Que alegria, Frei Leão. É primavera. E eu vejo um horizonte se abrir. E percebo que hoje eu voltarei para a casa do meu pai. Como as aves voam das montanhas para os seus ninhos eternos, eu também anseio voltar para o meu lar, assim como os rios procuram o mar. Eu também anseio estar com ele. Escreve, Frei Leão, assim nu eu chegarei aos seus pés, e cobrirei a minha nudez com as minhas mãos, envergonhado, porque ele me ama tanto e
me procurou por todos os lugares desse universo. E o que eu pude lhe dar? Eu direi, que vergonha, Senhor. Nada posso te dar. E ele me dirá, Frei Eliel, meu filho, dar compete a mim. Tu só tens a receber. E eu me arrastarei para a sua sombra. E ele me aninhará como uma criança. E terá me preparado um leito de flores, Frei Eliel. E eu direi, meu pai, eu sou uma criança cansada. Preciso dormir. E ele me tocará com mãos de mãe os olhos e dirá, descansa, meu filho, por um pouco. Eu estou partindo, Frei Eliel, para a casa do meu pai. E é dessa maneira que nós buscamos o foco apropriado para a nossa existência. Assim como Pedro e João, narrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10, subiam para orar no templo à hora 9. E todos os dias era trazido para esmolar à porta do templo, chamada Formosa, um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. E olhando a Pedro e João, estendeu a mão, desejando receber algo. E Pedro, olhando para o homem, diz, levanta a cabeça, olhe para nós. E o homem olha, e ele exclama aquilo que todos nós conhecemos, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele se levanta, bate o pó do chão e entra no templo. O templo era judeu. Hora 9, era 3 horas da tarde, a hora dos sacrifícios. Eles buscavam orar, não estavam olhando as normas, as balizas, os princípios, criticando os credos, obedeciam a Jesus, iam orar, era o foco deles, orar. João, o discípulo mais novo, o nosso Francisco, a representar todos aqueles que acabam de chegar ao nosso meio. E Pedro, o discípulo mais velho, a representar os espíritos mais experientes, que devem juntos caminhar. Mas muitas vezes os Pedros podem ser jovens, e os Joões podem ser mais velhos na casa espírita. Sem essa identidade, sem essa conexão, nós não cumpriremos aquilo que Jesus preceituou. E se nós não somos ainda aquele que obedece às diretrizes sublimes do Mestre, porque somos recalcitrantes, somos espíritos pejados de dificuldades, quem nós somos? Ninguém menos do que o coxo. Aquele que está na porta do templo, no estreito limite entre a matéria e o espírito. Ora um pouco na matéria, ora um pouco no espírito. Aquele que limitou as suas capacidades, não no ventre de uma mãe, mas no ventre das muitas reencarnações, esperando que a casa espírita, que a espiritualidade, que o presidente da casa, que o milagre, que o meu marido mude, que o meu filho melhore, que a minha situação financeira se transforme. Então nós somos aquele com as mãos sempre para cima, no aguardo de levantar, imputando a N questões a condição de levantar. E dizendo, não o faço por causa do fulano, não o faço por causa do Beltrano, não o faço porque o meu lar me confrange. E vamos definhando
as nossas capacidades, porque achamos que temos que ficar com a mão estendida, porque a solução há de vir lá de cima, há de vir dos espíritos, há de vir de outro lugar, porque eu sou impotente, eu não sou um Chico Xavier. E o nosso Arnaldo Rocha, já desencarnado, há certo tempo nos disse: Elaine, as pessoas falam de Chico, mas Chico se fez. Enfrentou enormes desafios, mas ele se fez. Ele os venceu, ele os contornou. E nós somos este personagem que ficamos indecisos a assumir compromissos espirituais. Não é para qualquer um. Mudar a vida de maneira legítima não é para qualquer um. E é por isso que nós receamos na porta, esperando que sempre o que venha de fora nos sustente o ânimo. E agora, representando a espiritualidade benfazeja, o que faz Pedro? O que fazem os nossos benfeitores? Meu filho, muda o foco. Muda o foco. Tira o seu olhar da horizontalidade da vida, daquilo que te constrange, daquilo que te agonia, daquilo que você precisa resolver, daquilo que não deu certo, daquilo que é problemático. Levanta, olhe para nós, muda a perspectiva da sua mente, muda a perspectiva espiritual. Olhe para nós, afinidade com a espiritualidade superior. Francisco, meu filho, quando tu começares a desprezar tudo que amavas, e a amar tudo que desprezavas, tudo que te parecia amargo será doce, e tudo que era doce te parecerá amargo, e as coisas nos parecem amargas, difíceis de suportar, porque é o nosso foco. Nós temos que mudar o foco. Olhar não na expectativa de receber resoluções rápidas. O que é a prata e o ouro? É a mudança que eu preciso agora, porque nós somos assim. Mas tem que ser já. Deus não tem pressa. André Luiz fala, uma existência, né? Uma morte, um sopro renovador. Nós queremos resultados. Nós somos pessoas de resultados rápidos. Mas é preciso que primeiro nós possamos mudar a nossa faixa de ligação, tirar os olhos do pó da terra, de tudo aquilo que nos constrange, de tudo aquilo que nos faz apegados ao solo. Porque no momento que nós entendermos isto, nós vamos levantar. Mas não é levantar como o coxo levantou fisicamente, é levantar em espírito. E aquele que se levanta em espírito, ele está disposto a uma decisão. Ele está disposto a assumir o compromisso. Ele está cansado de se manter sentado, colocando a sua vida nas mãos de outras pessoas, responsabilizando-as pelas suas desditas, pelos seus problemas. E quando nós mudarmos o nosso foco, como Jesus concitou a Francisco de Assis, nós tomaremos aquela coragem, porque esse rapaz, ele segue aos dois no templo, e não haverá mais nada no mundo que possa nos fascinar, nos encantar, de tal maneira a nos prender nos grilhões do imediatismo. Mudar o foco, para chegar um dia, fruirmos de uma tal leveza, de um tal bem-estar, que nós, como Francisco, poderíamos sim dizer: oh meu Deus, que paz, que paz. Se Deus tivesse uma alma, chamar-se-ia paz,
chamar-se-ia paz. Mas para ver e sentir essa paz, é preciso mudar a nossa objetiva. É preciso olhar e transformar todo este cabedal energético, toda essa força criativa que todos nós trazemos dentro de nós. Nós somos potentes, Leon Denis nos fala isso. As grandes potências da alma, saber, querer, amar, lançar mão desse poder e criar uma nova perspectiva de vida para viver em paz, para não imputar a falta de paz ao governo, ao mundo, ao outro, à família, ao problema no lar, às questões que nos circundam. E assim, meus irmãos, que essas aspirações, essas inspirações do poverelo de Assis, o pobrezinho do Cristo, fique conosco. Eu me perdi um pouco da hora, porque passou, não sei se está, se eu já passei. E que nós possamos estar arrimados nessa paz, nessa força, nessa coragem, como ele caminhando nesse estreito limite entre a manjedoura e o Calvário, na simplicidade de ser, muito mais do que ter conhecimento. Está com a mente referta de conhecimento espírita, mas de pouca ação. Ele dizia que existiam grandes teólogos da cruz ao seu tempo, mas muito poucos ou nenhum queria viver a cruz do Cristo. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Não precisa tudo isso para seguir nosso Senhor. É a frase que mais ouço, é o que todo mundo diz. Não precisa deixar tudo, pra que viver assim, sem nenhuma segurança, sem conforto e proteção. Tu que tinhas pela frente um futuro promissor, não aceito essa vida de pobreza e de dor. É loucura o que fazes, absurda opção. Onde ficam os que te amam? Tudo isso é ilusão, é loucura, loucura da cruz, é loucura, loucura da cruz, é loucura, loucura da cruz.
seguir o Cristo nu. Vou seguir o Cristo nu. Eu vou seguir o Cristo nu. Vou seguir o Cristo nu. É a coisa que mais quero, tudo que eu mais desejo é estar nu. Vou seguir o Cristo nu. Eu vou seguir o Cristo nu. É a coisa que mais quero, tudo que eu mais desejo é estar nu. E que meu único privilégio seja o de não ter privilégio nenhum. Então, meus irmãos, a gente queria agradecer a Elaine nessa reflexão que com certeza veio a calhar para a gente poder pensar sobre o nosso compromisso espiritual. Hoje nós vamos ter algumas atitudes diferentes. Nós não teremos o passe, nós faremos uma irradiação daqui a pouco, mas antes gostaria de dar alguns recados para a gente poder partir para a parte de irradiação. Convidar a vocês para participarem do MacDim, é o 15º, que é o mês espírita do Divino Mestre. Então, todas as sextas-feiras, né, dia 4, dia 11, dia 18 e 25 deste mês, eles terão palestras lá, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, 149 anos. Dizer a todos que a casa disponibiliza alguns grupos de estudos. Às terças-feiras nós temos o grupo de estudo da obra de André Luiz, 17h30 ainda, Helena? De 18 às 19, nós temos a Caravana Luz do Evangelho, que acontece às quintas-feiras. Aquelas pessoas que quiserem uma visita do grupo do Evangelho, nós temos uma equipe. E às sextas-feiras, nós temos o tratamento espiritual, mas antes temos o estudo do Evangelho. E de 8 às 9, nas sextas-feiras, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, todos convidados a estudar e conhecer a doutrina espírita. E um convite especial que nós vamos fazer a nossa primeira caminhada ecológica espírita. Dia 20, nós teremos um domingo de uma reflexão e uma parte do trajeto. Perguntar, nós vamos caminhar das 8 até as 17? Não, é o Gustavo mesmo que perguntou. Vai ser um dia de lazer, para levarmos a família, para convivermos e também para fazermos reflexões a respeito da nossa responsabilidade com o planeta. Então, vão ser algumas atividades que nós vamos propor nesse evento. Nós iremos de ônibus, vai ser em Padre Brito, e de lá nós vamos sair fazendo um trajeto lá em Padre Brito mesmo. Então, as pessoas que quiserem, a Lena está ali com as fichas de inscrição, deve fazer inscrição para a gente poder produzir esse evento aí. Tá ok? Então, agora nós vamos partir para o nosso encerramento. Pode pagar. Então, meus irmãos, aprendemos na doutrina espírita que o pensamento é tudo. Sabemos que os bons espíritos já começam o trabalho aqui nesse momento, quando abrimos as nossas mentes e começamos a refletir sobre o conteúdo da palestra. A Elaine, muito
entusiasmada, vibrante, fez-nos recordar desse missionário que foi Francisco de Assis. Este que deve servir de exemplo para todos nós, que continua a nos fazer um convite de edificar novamente, de reconstruir a Igreja do Cristo. Não a igreja feita de tijolos, mas a igreja interior. Essa igreja que fala da nossa irmandade, que somos todos filhos de Deus. Que possamos sentir, entender e vibrar em uníssono. Senhor Jesus, durante esses milênios, o Senhor tem tocado muitos indivíduos que conseguem perceber a sua proposta para a humanidade, que é uma proposta de felicidade, de paz e de libertação. Por isso, Senhor, pedimos também para receber o seu toque, para que possamos adentrar em suas vibrações de amor e desta forma emanar este sentimento puro e divino. Que possamos retornar aos nossos lares, cumprindo melhores as nossas tarefas do cotidiano, tendo sim paciência para falar, para ouvir e acima de tudo para agir. Nós te pedimos as forças para que possamos vivenciar o teu evangelho e trazer para a terra o reino de paz, de justiça e de glória. Que os bons espíritos possam magnetizar as águas desta casa e envolver cada um de nós. Que possamos sentir essas emanações adentrando o nosso corpo e atingindo cada célula. E que desta forma possamos entender o quanto nós somos responsáveis pela vida que temos. Somos construtores da nossa própria existência. Se nortearmos pelo amor, pelo dever bem cumprido e pela paz na alma, no final da jornada, conseguiremos adentrar em êxito o reino do Pai que nos aguarda. Se conosco, Jesus amigo, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos. Bom, nós vamos divulgar, viu? A Elaine está comunicando que vai sair a biografia que ela escreveu do Francisco de Assis. Na hora que tiver, a gente vai disponibilizar.